Isso, está gravando? Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler do versículo 27 até o 32, e hoje nós vamos dar continuidade no versículo 31 e no versículo 32. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo, a ética do Sermão do Monte. Estamos falando ainda sobre o adultério. Nós vamos ler Mateus 5, do versículo 27 ao 32. E diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com uma repudiada comete adultério. Amém, meus irmãos? A semana passada nós iniciamos falando acerca de que quando Jesus ele estabeleceu esta lei para o casamento, a qual nós acabamos de ler aqui, baseado no versículo 31 e 32, quando ele fez isso, ele fez sob o pano de fundo de uma situação perfeitamente bem definida. Não houve um momento na história no qual os laços matrimoniais corressem um perigo tão grande de destruição quase total como nos dias em que o cristianismo fez a sua aparição na cena histórica. Naquela época, o casamento e a instituição do lar, eles estavam em perigo da desintegração e o colapso. Ou seja, o cristianismo possuía um duplo pano de fundo. E é isso que eu quero tratar com vocês sobre isso. Por quê? Para que você entenda e compreenda esses dois versículos aqui, 31 e 32. Por um lado estava a tradição judia, falando desse duplo pano de fundo. De um lado estava a tradição judia, por outro, e do mundo dos gregos e os romanos. Do outro lado do mundo dos gregos e dos romanos. E nós vamos então examinar sobre esse duplo pano de fundo o ensino de Jesus sobre o casamento. Sobre o casamento. Por exemplo, em teoria nenhuma, nação jamais teve um ideal mais alto do casamento do que os judeus. Os judeus ninguém tinha um ideal mais alto, se falando de casamento, tratando de casamento, do que os judeus. O casamento para os judeus era uma instituição sagrada, e como tal era que o homem ele estava obrigado a entrar nessa instituição, ele era obrigado a isso. Então havia apenas uma razão para o judeu que justificava
o varão a retardar ou a se abster do casamento. O desejo, por exemplo, a primeira razão é que era o desejo deste varão de se dedicar toda a sua vida ao estudo da lei. Então, se esse varão judeu, ele tinha esse desejo, então ele estava livre da obrigação do matrimônio, dessa instituição. Era a única coisa que livrava ele da instituição do casamento, se ele decidisse se dedicar à questão do estudo, de estudar a palavra de Deus, de dar continuidade ao estudo da lei de Deus. Agora, se alguém se negava nos princípios judaicos a casar-se, ou dentro do casamento se negasse a ter filhos, dizia que tinha quebrado o regulamento divino de multiplicar-se e povoar a terra. Se esse tal varão ele negasse, ele estava quebrando um regulamento divino, se ele negasse a ter filhos. E eles diziam então que ele estava negando de multiplicar e de povoar a terra. Ele estava negando o mandamento de Deus lá em Gênesis, né? Ele estava fazendo isso. E também eles diziam que esse tal varão estava reduzindo a imagem de Deus na terra e assassinando a sua posteridade. Olha como que eles levavam a sério a questão do casamento, a questão do mandamento do casamento. Isso é importante para você saber disso aqui. Então, realmente o judeu, ele aborrecia o divórcio, o judeu. E você deve prestar atenção que Jesus está falando aqui, no sermão, ele está falando com o judeu. Tem que se lembrar disso. Ele está falando com os judeus. E aí eles aborreciam de fato o divórcio. Então a voz de Deus havia dito: aborreço o divórcio. Está relatado lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16. E os rabinos deixaram registrado alguns dos ditos mais bonitos sobre o casamento. Por exemplo, sabemos que Deus suporta e é paciente frente a qualquer pecado, exceto a falta de castidade. São algumas frases que os rabinos escreviam. Por exemplo, uma das frases era: a luxúria faz que nos abandone a glória de Deus. A luxúria faz com que nós abandonamos a glória de Deus. Por exemplo, todo judeu deve entregar a sua vida antes de cometer idolatria. Todo judeu deveria entregar a sua vida antes de cometer assassinato ou adultério. Eles deveriam entregar as suas vidas a Deus. E dentro disso, de cometer tais coisas, o adultério estava no meio. Eles deviam entregar a sua vida a Deus antes de cometer essas coisas: idolatria, assassinato e o adultério. Até o próprio altar derrama lágrimas quando o homem se divorcia da esposa e também da sua juventude. Essa é uma das frases dos rabinos em relação ao casamento, do tanto que eles levavam a sério o matrimônio. Agora, o trágico era que a prática distava grandemente do ideal. Por quê? Porque havia um elemento que viciava totalmente as leis e relações matrimoniais. E aos olhos da lei, a mulher, na época, era como uma coisa. Aos olhos da lei, ela estava totalmente submetida à vontade e disposição. Primeiro, na época, já desde o Antigo Testamento, ela estava à disposição primeiro do seu pai e depois do seu marido. É por isso que você tem que entender a questão da circuncisão. Porque é que as mulheres não eram circuncidadas também?
Por quê? Porque as mulheres casadas, os seus maridos eram responsáveis por elas, e as mulheres solteiras, os seus pais eram responsáveis por elas. Então elas eram representadas pelos seus maridos e representadas pelos seus pais, nesse momento da circuncisão, que ingressava o povo de Deus, como um povo de Deus. Então, aos olhos dessa lei, a mulher era alguma coisa, e ela estava submetida, né? Então, para qualquer circunstância de ordem prática, então carecia totalmente de direitos legais. Ou seja, não podia a mulher, ela não podia divorciar-se do seu marido de hipótese alguma. Ela não podia. Ela não podia divorciar do seu marido por motivo nenhum. Só que na lei, na má interpretação da lei dos homens, o marido, ele podia divorciar da sua esposa, e virtualmente por qualquer causa, por qualquer coisa, por qualquer causa, pela causa mínima que fosse. E aí eu quero explicar para você por quê. Porque a lei rabínica, ela especificava literalmente, e dizia assim: a mulher deve receber carta de divórcio com ou sem seu consentimento. Era uma lei rabínica. Olha como que a mulher sofria. E aí a gente vê uns absurdos por aí, né? Até mesmo, vai ficar gravado isso aqui, as feministas dizendo assim, que muitas dizem que Jesus era machista. Não era Jesus que era machista, que Deus era machista. Os homens que estavam encaminhando as coisas tudo errada. Os homens estavam dando as suas interpretações e trazendo as suas leis, e que oprimiam as mulheres. Então, na lei rabínica, então a mulher, ela deve receber carta de divórcio ou com seu consentimento ou sem seu consentimento, mas ela só pode divorciar-se se seu marido consente. Essa era a lei para ela. E tudo isso se complicava pelo fato de que a lei do divórcio dos judeus era muito simples em sua expressão e muito ambígua em seu significado. Por exemplo, se você ler lá em Deuteronômio, o capítulo 24, versículo 21, lê para mim, por gentileza. Lê bem alto e bom som para mim. Vamos ver o que está escrito lá. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Aí, tem. Mas o irmão Cristo, o que você quer dizer com isso aí? A grande questão é a interpretação desse texto aqui. Como que eles interpretavam esse texto? Porque o procedimento do divórcio era extremamente singelo. Por exemplo, a carta de divórcio dizia: esta é a ata de teu divórcio de mim.
carta de demissão e documentação de tua liberdade, para que possas voltar a te casar com o homem que quiseres. Essa era uma carta que eles tinham, entregavam para a mulher essa carta, para você ter uma ideia. A grande questão aqui, por exemplo, nós vamos ver mais para frente, a interpretação que eles davam na questão se ela não for agradável aos seus olhos, e terem achado coisa indecente nela, é aqui que pegava a situação. Por exemplo, quando a questão dessa carta de divórcio, bastava entregar esse documento à esposa, em presença de 2 testemunhas, e o casamento ficava dissolvido. Eles entregavam essa carta e o casamento ficava dissolvido. Evidentemente, o ponto crucial desta lei de Deuteronômio, ela está na interpretação, como eu disse, da coisa indecente que eles interpretaram, ou seja, em tudo o que respeita a interpretação da lei judia. Havia 2 escolas. A primeira escola era de Shammai, e que essa escola ela era de tendência estrita, severa e séria. E a segunda escola que havia na época era a escola de Hillel. Hillel era um camarada que era liberal, de mente aberta e generosa. Então a escola de Shammai sustentava que alguma coisa indecente, e que sustentava esse texto dessa questão indecente, que alguma coisa indecente significava adultério. A escola de Shammai dizia: não, essa coisa indecente significa adultério, tudo que for é adultério. Olha, preste bem atenção. Olha, significava adultério, e nada mais do que adultério, essa coisa indecente que está escrita em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, é a interpretação que eles davam. Eles diziam, olha o que eles diziam na sua escola: embora uma mulher seja tão perversa como a mulher de Acabe, não é possível divorciar-se dela a não ser por adultério. E para a escola de Shammai, a única causa legítima de divórcio era o adultério. A única coisa era o adultério da esposa, ou seja, ou a sua falta de castidade em geral. Por outro lado, a escola de Hillel definia como coisa indecente no sentido mais amplo possível. E aí é onde está o problema. Era indecente que, por exemplo, uma mulher danificasse a comida colocando sal demais. Preste atenção. E aí que você entende que o judaísmo ele vai se enveredar por essa escola aqui. Vocês estão entendendo, sim ou não? É por essa escola que o judaísmo vai entrar. É por essa escola. Por que os judeus vão chegar até Jesus e vai falar assim: Jesus, Moisés deu carta de divórcio, o que o senhor disse? Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. E aí quando Jesus está falando da dureza do coração de vocês, Jesus está falando desse contexto aqui. É por isso que a gente começa a entender que eles então definiam a coisa indecente no sentido mais amplo possível. Era indecente uma mulher que danificasse a comida. Eu errei no sal. Sabe o que acontecia? Eles pegavam e repudiavam sua mulher por causa disso. Para eles significava um adultério. Mandavam a mulher embora. Vocês acreditam nisso? Por exemplo, se ela andasse na via pública com a cabeça descoberta, cometeu também o adultério. Se ela falasse com homens na rua, também ela cometeu adultério. Se ela fosse briguenta e que falasse de maneira pouco respeitosa dos seus sogros na presença do seu marido, também ela está praticando adultério. Imagina as mulheres de hoje que falam mal do seu sogro, né? Estava perdida nessa época aqui, estava perdida.
mas era considerada que estava em adultério. Se a mulher também fosse encontrada como uma fofoqueira ou de mau caráter, também ela estava cometendo adultério na escola de Léo, na interpretação de coisa indecente que Deuteronômio capítulo 24 é como eles interpretavam. Então houve um rabino chamado Akiba, que ele interpretava a frase: se não for agradável aos seus olhos, que está aqui em Deuteronômio 24, 1, no sentido de se encontrasse outra mulher, olha para você ver, esse tal de Akiba, esse rabino, que se encontrasse outra mulher que considerasse mais atrativa que a sua, sendo a natureza humana como ela é, ele dizia que ele podia então abandonar a sua mulher e pegar essa aí que ele achou mais atrativa. Vocês estão entendendo por que Jesus está tratando esse negócio de lá? Não é uma coisinha simples assim, você olha assim, é artificial, não é não, tem um fundamento aqui. E parece que essas coisas, não parece que é familiar a nós não vemos essas coisas acontecerem no meio dos matrimônios. O que é que acontece? O que a gente vê por aí? O marido deixando a esposa porque achou uma outra mulher mais atraente. Está diferente? Sim ou não? Não. A gente vê maridos truculentos porque a mulher errou na comida. Tem marido que só falta bater nela porque ela errou no sal, errou no tempero, é bruto, grosso. Está diferente dessa época aqui? Não, por quê? Porque o ser humano continua sendo ser humano, pecador, e precisa ser regenerado e transformado pelo Espírito Santo de Deus. Não mudou. Então, sendo a natureza humana como não é fácil, não é difícil dar-se conta de qual teria sido a escola que tinha a maior influência. E na época de Jesus, o divórcio tinha chegado a ser tão fácil. Na época de Jesus, quando Jesus escreve agora, o divórcio estava sendo uma coisa tão fácil, que segundo a história, as moças jovens não queriam casar-se, dada a tamanha insegurança do casamento. Irmã Rosa, as moças fugiam dos rapazes, segundo a história judaica, elas fugiam por causa do contexto do casamento que estava ferido, que estava sendo destruído, deturpado. E aí você tem que entender como uma má interpretação, olha o que ela causa. E nessa má interpretação, quem é que sofreu com isso? Quem que sofre com isso? As mulheres. São elas que sofrem. E aí você vai ver essas mulheres até hoje andando com as suas cabeças cobertas, não é? Elas não podem mostrar nada, porque elas estão dentro dessa lei, que se tirar, ela cometeu adultério. Daí você vai ver, a gente vê no Brasil, lá em Jundiaí tem uma mesquita, eu via mulheres, uma vez ou outra eu via elas com cobrindo toda a cara, toda coberta. E você vai ver lá na Judéia, para esses lados, você vai ver os homens, andando de mão dadas e as mulheres atrás, acompanhando eles atrás. Eles entram no comércio e elas não podem entrar, porque se elas fizerem isso, elas estão cometendo adultério. Essa lei continua, gente. Continua. E a gente vê no nosso país, no nosso Brasil, ou talvez aqui em Mojimirim, como eu já vi, da esposa ficar lá atrás, o marido lá na frente, e ela correndo para acompanhar ele. O marido vai embora e larga a mulher para trás. Vocês já viram isso? Eu já vi crente fazendo isso, já vi irmãos crentes fazendo isso. Mas hoje eu vi uma cena maravilhosa hoje. Eles estavam errados, mas eu dou desconto porque aqueles dois velhinhos eram uma graça. Mas eles estavam errados porque eles estavam atravessando a rua fora da faixa, e aí eu dou um sinal vermelho. Mas você vê os dois, o cuidado dos dois, dela, cuidando dele para atravessar a rua, todo o cuidado, toda a paciência, né? De esperar, aquela honra no trato, a honra no cuidado, é honra, está honrando, né? Eles estão se honrando ali, bem velhinhos. Eles estavam passando, atravessando a rua fora da faixa, estava, mas eu vi aquela cena daquele cuidado todo.
né? Então, essas coisas acontecem, não é só lá não, nesse país. Ela continua acontecendo, e na época de Jesus, as moças, tendo esse conhecimento de como que levavam o casamento, elas fugiam do casamento, elas não queriam se casar. E quando Jesus, ele pronunciou o seu ensino, quando ele pronuncia esse ensino, Jesus, ele não estava falando como faria o idealista, pouco prático, mas a intenção de Jesus era reformar os costumes do seu povo. O que Jesus estava buscando aqui? Jesus estava buscando encarar uma situação na qual a estrutura da vida familiar estava caindo. Ele estava reformando, ele estava trazendo a estrutura novamente para a qual a vida familiar estava caindo, e que os costumes nacionais se estavam tornando cada vez mais imorais. Então você percebe que os judeus que priorizavam o casamento e levavam a sério o casamento, eles começam então a se enveredar. Mas aí nós vamos ver. A Neide quer falar alguma coisa, Neide? Nós vamos dar continuidade aí. Então nós vimos aqui qual era o estado da instituição matrimonial na Palestina nos tempos de Jesus. Logo, entretanto, o cristianismo não ficaria confinado aos limites da Palestina. Então nós precisamos olhar a instituição cristã do casamento contra o pano de fundo deste mundo amplo, no qual irromperiam os ensinos da nova fé. E em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês, nós vamos ver qual era a tradição com respeito ao casamento entre os gregos, e duas coisas viciavam a situação do casamento no mundo grego. Por exemplo, um grande erudito clássico, ele disse que uma das principais enfermidades que produziram a morte da civilização antiga era a baixa estima da mulher em seu meio. Então, a primeira coisa que contribui de que as relações extraconjugais não estavam sancionadas por nenhum estigma social, ou seja, eram o normalmente esperado e aceito. Tais relações não produziam o mais mínimo descrédito, e eles formavam parte da vida cotidiana e normal de qualquer grego. Para você entender, na prática do grego, esta relação extraconjugal era normal, fazia parte da vida deles, dos gregos. Os gregos eram imorais. Bom, Cristo, onde você vai chegar? Você vai entender onde eu vou chegar aqui. Os gregos eram imorais. Segundo Demóstenes, a prática social aceita era o seguinte dos gregos, presta atenção. Olha o que eles diziam, a prática social. Eles diziam assim: temos cortesãs para o prazer. Olha o que eles diziam: temos concubinas para a coabitação diária, temos também esposas para ter filhos legítimos e para que sejam as guardiãs de nossos interesses domésticos. Eu estou trazendo história para vocês, viu, irmão? Olha o que eles diziam. Essa é a cultura grega. E não tinha ninguém que se opunha à cultura grega deles. Não era vista como uma coisa imoral. Eles louvavam a isso. Eles tinham prazer nisso. Em uma época posterior, quando as ideias gregas se infiltraram na moral dos romanos, aí a época posterior, eles se infiltraram na moral dos romanos. E o que eles fazem? Eles se infiltram arruinando. Cícero disse em seu discurso, ele disse assim, em defesa de Caelo, ele vai dizer: se houver alguém que pensa que os jovens deveriam
ter proibida por completo a frequência de cortesãs, certamente se trata de uma pessoa extremamente severa. Aí você vai vendo já a decadência. Não estou em condições de refutar o princípio que estabelece, mas certamente está em desacordo não só com a licença de nossa época, mas também com os costumes e concessões de nossos antepassados. Quando é que não se praticou tal liberdade? Quando alguém a encontrou imperdoável? Desde quando está proibido o que eles proíbem? Então a afirmação de Cícero é como tinha sido um princípio estabelecido por Demóstenes, que as relações extraconjugais eram uma prática corrente e estabelecida. Está tudo certo, está tudo normal. Pode ter uma mulher para cada propósito, para cada objetivo. A gente olha hoje, a gente vê aí, eu não sei se você ouviu falar daquele funkeiro, né, que morreu, aquele MC Catra. Ele tinha mais de 10 mulheres, era isso? Ele tinha várias mulheres, sim. Tanto é que ele tem muito filho. Ele tinha várias mulheres. E cada dia, cada semana ele passava com uma, morreu. Aqui a gente vê essa cultura grega. A gente pensa que essa cultura grega está longe de nós. Não está longe de nós essa cultura grega, porque a gente vê hoje aí pessoas, tem cultura hoje aí. Se você tem um programa que passa na televisão, é o marido com 4 mulheres, é isso? Com 4 mulheres, aí nos Estados Unidos. Esse marido, ele tem 4 mulheres, ele tem 4 famílias, tem filho. Ele está tentando agora construir uma mega casa para agregar essas 4 mulheres para morar tudo junto. Está diferente da cultura grega? Não. A Neide? Não, nós vamos chegar em Roma. Então a gente vê primeiro essa aí. Então a posição dos gregos com respeito ao casamento era um extraordinário paradoxo. Por quê? Porque a sua moral exigia que a mulher casada, preste atenção, a sua moral exigia que a mulher casada vivesse virtualmente em reclusão, até o ponto de não poder sair à rua, se não fosse acompanhada, e nem sequer comia na mesma mesa com os homens. Se por um lado, olha o paradoxo, se por um lado eles têm essa libertinagem, essa liberdade de ter outras relações fora do casamento, por outro lado eles proibiam as suas mulheres, até mesmo de sentar à mesa, de fazer uma refeição. E as mulheres dos gregos, elas não tinham parte alguma na vida social, ela era reclusa, enquanto eles podiam fazer tudo. Olha para você ver. Então, outra coisa, o grego exigia que a sua mulher fosse moralmente pura. Olha aí, que ela fosse moralmente pura. Mas ele mesmo, o grego, se permitia a licença mais total na vida do que ele poderia praticar. Então, para a família dizer sem rodeios, o grego ele casava para desfrutar da segurança de uma família, mas o grego procurava seu prazer com mulheres da vida. Então ele queria um casamento sério, ele queria uma mulher reclusa, debaixo da sua ordem. Ela não poderia dar nenhum passo, fazer nada. Mas não, Cristo, está longe de nós. Não, hoje tem homens assim, que deixam a mulher reclusa, a mulher não pode fazer nada, a mulher não pode falar nada, a mulher não pode dar opinião, a mulher não tem razão de nada. Eu estou contando história. Toma, Rosa, contando história. Tem marido que é assim hoje. Verdade, irmão. Ela não faz se o marido não deixa,
Ela não usa se o marido não deixa, ela não anda se o marido não deixa, ela não fala se o marido não deixa. Ah, no Cristo, no mundo a gente vê, no mundão. E dentro da igreja a gente vê também, infelizmente. A gente vê também. Então ele exigia. E essa mulher, ela não tinha nenhum privilégio. Então o próprio Sócrates, ele disse: há alguma mulher a quem vocês confiam assuntos mais sérios que as suas esposas? Ele faz essa pergunta, Sócrates. E aí ele faz: Vero, o colega de Marco Antônio no poder imperial, que foi acusado por sua esposa de manter relações com outras mulheres, e então ele lhe respondeu publicamente que devia recordar que o nome da esposa era um título de dignidade e não de prazer, era só um título. Então assim, na Grécia, chegou então a expor uma situação totalmente fora do normal. Por exemplo, o templo de Afrodite em Corinto, nós vamos ver lá na carta de Paulo aos Coríntios, o templo de Afrodite em Corinto, que era servido por 1000 sacerdotisas, e que eram cortesãs sagradas. Pelas noites, nas ruas de Corinto, lá a igreja lá de Corinto, que o apóstolo Paulo vai tratar, que é uma igreja que deu um trabalho para o apóstolo Paulo, nessas ruas de Corinto, elas percorriam, e chegou a ser nas ruas de Corinto um provérbio, que diz assim: nem todos os homens podem dar-se o luxo de uma viagem a Corinto. Por quê? Esta assombrosa aliança da religião e da prostituição pode ver-se em forma quase incrível no fato de que Solon tinha sido o primeiro a introduzir os prostíbulos em Atenas, esse tal de Solon. Ele introduziu esse primeiro prostíbulo em Atenas, e que com esse primeiro dinheiro, ele tinha sido o primeiro a introduzir, e que com esse dinheiro renderam a cidade e mandaram construir um templo em honra à deusa Afrodite. Então conhece essa história, que se tornou ali o símbolo do amor. Então os gregos, eles não viam nada de mal na construção de um templo com os lucros da prostituição. Então para os gregos isso foi um prato cheio, eles não viam nada de anormal nisso, porque eles mesmos frequentavam esse prostíbulo, e para eles era normal. Mas além da prática dessa prostituição na Grécia, também surgiu um grupo de mulheres chamado de hetaíras. Essas mulheres eram as amantes dos homens importantes. Olha para você ver, não que vai sair nas coisas. E elas constituíam o grupo de mulheres mais cultas e realizadas da época. Eram as mulheres dos homens mais importantes daquela época. E seus lares eram nada menos que lugares de reuniões sociais, e os nomes de várias delas passaram a história com não a menor fama, a de que foi dos seus amantes. Então, por exemplo, a Thaís, que era a concubina de Alexandre o Magno, que depois da morte ela casou com Ptolomeu e chegou a fundar uma dinastia de reis no Egito. Por exemplo, Aspásia, que era a concubina de Péricles, que provavelmente o maior estadista e também o orador que os gregos jamais tiveram. Perceba as pessoas importantes na época que frequentaram esses lugares, e que se diz que ele era quem lhe tinha ensinado a oratória e até lhe escrevia seus discursos. Por exemplo, também Epicuro, o famoso filósofo também, que tinha como concubina igualmente famosa a Leontina, e tudo nessa época. Por exemplo, a concubina de Sócrates, que era Diotima,
também a forma em que se respeitava a estas mulheres, nós podemos ver também no relato da visita de Sócrates que fez a Teodora, e que, segundo o relato de Xenofon, Sócrates queria visitá-la para ver se de fato ela era tão bela como se dizia. E uma vez ela falou com ele amavelmente e disse-lhe que devia fechar a porta de sua casa quando algum insolente viesse incomodá-la, que devia cuidar dos seus amantes quando estavam doentes e desfrutar com eles quando recebessem honras, e que devia amar com ternura a quem oferecesse seu amor. Então você perceba que os gregos respeitavam essas mulheres, e essas mulheres saíram com esses homens importantes. Então na Grécia nós vemos todo um sistema social baseado nas relações extraconjugais. Vemos também que essas relações dessas conjugais se aceitavam como naturais, normais e quase nada condenáveis, e vemos como até podiam transformar-se na circunstância mais importante na vida de um homem. Então perceba a importância que eles davam nessa situação extraconjugal, nessa coisa que eles achavam normal. E a situação era absurda. Por quê? Pelo fato de os homens manterem suas esposas na mais total reclusão e em uma pureza obrigatória, quando eles, por sua vez, procuravam o prazer e a sua verdadeira vida fora do casamento. E a outra coisa que viciava completamente a situação moral da Grécia era também que o divórcio nenhum exigia trâmite legal. Tudo que o homem devia fazer era se despedir da sua esposa em presença de duas testemunhas, só isso, e mandar ela embora. E a única cláusula salvadora era que devia lhe dar, ou seja, devia lhe devolver o seu dote intacto. Era a única coisa que a mulher tinha direito, era devolver o seu dote intacto. E é muito fácil dar-se conta da total inovação que deve ter sido para os gregos o ensino então cristão com relação à castidade e à fidelidade matrimonial. Então não é tão simples assim a questão do adultério. Tem uma longa história de cultura, e que Jesus está tratando aqui a fundo, falando acerca desse adultério. A história do desenvolvimento dessa instituição matrimonial entre os romanos também, que é a história de uma tragédia. Toda a religião e a sociedade dos romanos também se baseava no lar, como a Neide iniciou falando, mas no início toda a religião e a sociedade dos romanos se baseava no lar. Ou seja, a base do bem-estar comum de todos os que integravam a sociedade romana, até a época do império, a autoridade do pai era chamada por pátrio poder. Então o pai, ele possuía literalmente poder de vida e morte sobre todos os membros da sua família. Ele tinha esse poder. Então o filho, ele nunca assumia a maioridade enquanto seu pai vivesse. Podia ser cônsul, podia alcançar o mais alto degrau da dignidade que o Estado podia lhe oferecer, mas se seu pai estivesse vivo ainda, esse filho, já de maior, ele seguia submetido à autoridade do pai. Então para o romano, o lar era tudo, não era essa bagunça. Para o romano, o lar era tudo. A matrona romana não vivia em reclusão, a esposa de um romano não vivia em reclusão como os gregos. Não, de forma alguma. Em contrapartida com os gregos, a esposa romana, a matrona que se chamava, ela participava plenamente da vida social e pública, ao contrapartida da mulher grega, da esposa do grego. Ela não poderia fazer nada. O casamento, dizia Modéstinos,
um famoso jurista latino, ele dizia assim: é a coparticipação durante toda a vida, o casamento. É a coparticipação durante toda a vida dos direitos divinos e direitos humanos. Então havia prostitutas, é óbvio, mas eram consideradas depreciativamente, elas eram depreciadas. E manter relações com elas, na cultura romana, era desonroso. Olha para você ver a diferença do grego para o romano. Então conta-se a história de um magistrado romano que foi assaltado em sua casa, em uma casa de má fama, uma casa de prostíbulo de má fama, e ele se negou a demandar os culpados, porque se o fizesse, se ele entregasse os culpados desse roubo no lugar que ele estava, teria que reconhecer que tinha estado naquele lugar. Então eles não falavam, então eles não contavam. Se ele fosse roubado numa casa, num prostíbulo, o romano, ele não contava quem foi, porque senão isso era desonroso, isso era vergonhoso para o romano. Então, tal elevada era a moral romana, e que durante os primeiros 500 anos da sua vida como nação organizada, não se registra nenhum só caso de divórcio entre os romanos. Para você ter uma ideia, o primeiro romano que se divorciou de sua esposa, ele é chamado de Espúrio Carvílio Ruga, que viveu no ano de 234 a.C. E a razão desse primeiro divórcio romano, que aduziu para obter uma sentença favorável, foi a esterilidade da sua esposa e seu desejo de ter filhos. Então, por causa disso, vocês estão me escutando bem? Essa chuva. Então, por causa da sua esposa ser estéril, e o desejo de ter filhos, ele então se divorcia. O primeiro romano se divorcia. E aí, depois disso, 234 anos antes de Cristo, então chegam os gregos. Os gregos chegam e, no sentido militar imperial, os romanos conquistaram os gregos, mas no social e moral, a Grécia conquistou a Roma. Agora a gente pegou eles. Então, nessa chegada dos gregos, os romanos conquistam então os gregos, mas só que os romanos são influenciados pela vida imoral dos gregos. Então os romanos partem agora a uma vida moral, a uma vida completamente devassa pela influência dos gregos, pela infiltração dos gregos em Roma. E o resultado foi um resultado brutal. Então o divórcio, ele chegou a ser tão comum como o casamento na cultura romana. Por quê? Por causa da influência imoral dos gregos. Então, para o romano, aquilo que era imoral, para o romano, aquilo que era desonroso, agora também se torna algo comum, tanto a vida extraconjugal, como também o divórcio. Você lembra, ele fala de mulheres que se casavam para divorciar-se e se divorciavam para casar-se, e diz que muitas recordavam os anos não pelos nomes dos cônjuges que governavam a cidade, mas sim pelos nomes dos maridos que tiveram. E isso foi antes da influência grega, da cultura extraconjugal ser normal, ter infiltrado na cultura de Roma. Então o que ficou aqui foi só saudade, só lembrança, e elas lamentam pelos maridos que elas tiveram quando Roma ainda vivia uma vida moralmente, matrimonialmente perfeita diante de Deus. E a gente percebe o quanto que essa influência dos gregos, depois que Roma conquista os gregos, nós vemos que eles conquistam os gregos numa parte, mas os gregos conquistam na vida imoral os romanos em outra parte e destrói
matrimonial, eles destroem o contexto de um lar, eles acabam com a sua influência. Juvenal também ele escreveu que, referindo-se a certa dama romana, ele disse assim: bastará a Iberina, o marido, seria mais fácil convencê-la a de que lhe convém ter um só olho. E ele cita o caso da outra mulher que em 5 anos teve 8 maridos. E aí isso tudo começando na história de Roma, isso tudo começando depois da influência dos gregos. Aí Jesus ele vem tratar de uma coisa que não é tão simples assim, e ele está diante dessa população, ele está diante dessa cultura para tratar desta situação de uma má interpretação. Quando você vê lá Deuteronômio capítulo 24, o versículo 21, aí você vê o quanto que enveredou todas essas coisas. Então nós vemos aí toda essa tragédia, e esta foi a tragédia dos romanos, desta influência dos gregos, e quase uma tragédia frenética que se produziu imediatamente depois do contato com a Grécia. E aqui nós podemos perceber com que surpresa o mundo romano da antiguidade deve ter ouvido as exigências da castidade e do cristianismo. Então, quando eles escutam a palavra de Cristo aqui, então você dá uma ideia de como que eles escutam essas coisas, que já está enraizado neles, uma vida extraconjugal. Agora você imagina esse povo ouvindo o que Jesus está falando aqui. Não, se Jesus deve estar doido. Está tudo certo, está tudo normal. Então nós vemos aqui que Jesus, quando ele diz, também foi dito, versículo 31, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mas ele diz, também foi dito. Ele está repetindo uma lei, um mandamento. Então a gente vê hoje aí as pessoas, e não é diferente da cultura grega, não é diferente do Antigo Testamento. Aí você deve perguntar para mim, irmão Cristian, está errado o divórcio? Está errado. Jesus disse que qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, ele está dizendo, se você abandonou a sua mulher por qualquer outra questão, e aí lembra-se lá daquela questão de Léo, porque o tempero do arroz está ruim, eles já repudiavam a mulher. Jesus está falando disso aí. Qualquer um que deixar a sua mulher por qualquer coisa, está errado. Agora, se você separou, se divorciou porque você foi traído, sua mulher teve um outro relacionamento extraconjugal, tudo bem. Mas se isso não acontecer, você está largando ela por qualquer coisinha supérflua, e como os judeus ainda tinham isso na mente, vocês estão errados, está errado, está tudo errado. Então, mais uma vez eu digo, toda essa cultura, todo esse contexto, toda essa história que eu trouxe para você é importante para você entender esse texto aqui. Por que Jesus está falando isso aqui? E hoje não é diferente, as pessoas casam e largam da outra porque a gente ouve as coisas mais absurdas. Mas você largou dela por quê? Não, porque a gente não estava se entendendo mais. Por que você largou dela? Por que você largou do seu marido? É porque ele não pagou mais o meu corte de cabelo, eu fiquei triste. Então para mim não serve. Por que você largou dela, meu irmão? Porque eu acho que ela não está me satisfazendo naquilo que eu quero. Eu preciso procurar alguém que me valorize. Ela não está me valorizando. Irmãos, não é história que eu estou contando aqui. A gente vê divórcio por qualquer coisinha. Tem adultério? Sim, tem. Mas a gente vê muitos casamentos se acabando aí por qualquer coisa. Pessoas sem instrução que pega esse texto aqui, pronto. Aí ele quer dar o tipo de adultério para tudo.
A Ney vai ter que falar bem alto, senão